Você já parou para pensar por que tantos jovens hoje em dia não conseguem lidar com a menor frustração? Um professor dá uma nota baixa, o chefe faz uma crítica construtiva ou alguém simplesmente discorda deles nas redes sociais. E pronto, é um colapso emocional. Choros, ataques de raiva, discursos de vitimização. O que está acontecendo? Bem-vindo ao fenômeno da geração mimimi, uma legião de adultos frágeis, criados em um ambiente onde o desconforto foi tratado como algo a ser eliminado e não como uma oportunidade de crescimento. E aqui vem a pergunta que vai guiar este vídeo. Será que estamos criando filhos frágeis porque nós, como pais e sociedade, nos tornamos frágeis? Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já alertava sobre isso há mais de 2,0 anos. Difícil é ensinar quem não quer aprender. E é exatamente isso que estamos vendo hoje. Uma geração que foi ensinada a acreditar que merece tudo sem esforço, que o mundo deve se adaptar a seus desejos e que qualquer obstáculo é uma injustiça. Mas a vida real não funciona assim. De onde vem essa mentalidade? Tudo começa na infância. Pais que não suportam ver o filho chorar, então cedem a todos os seus caprichos. Escolas que aboliram competições para não traumatizar as crianças. Redes sociais que reforçam a ideia de que você é especial só por existir, sem precisar provar nada. O resultado? Adultos que desmoronam diante da primeira adversidade. Sêneca já dizia, o sofrimento é o professor mais eficaz, mas nós, na nossa ânsia de proteger os filhos de qualquer dor, acabamos privando-os das lições mais valiosas da vida. E aí, quando a realidade bate à porta, eles não têm ferramentas para lidar com ela. O mito do mundo justo. Uma das grandes ilusões que alimentamos é a crença de que a vida deve ser fácil e justa o tempo todo. Mas Sêneca nos lembra, a natureza nos dá adversidades para nos fortalecer, não para nos destruir. Quando você tenta blindar seu filho de toda frustração, você não está preparando ele para o mundo real. Você está criando um adulto que vai se sentir traído quando perceber que a vida não é um conto de fadas. E isso não é só teoria. Olhe ao redor. Quantos jovens hoje sofrem com ansiedade, depressão, síndrome do impostor? Muitos deles foram criados em uma bolha onde nunca aprenderam a lidar com a pressão, o fracasso ou a rejeição. O papel dos pais nessa equação. Aqui está a parte mais polêmica. A culpa não é só das crianças mimadas, mas dos pais que as criaram assim. Sim, eu sei que é duro ouvir isso. Ninguém quer admitir que, na tentativa de ser um pai ou mãe amoroso, acabou criando um adulto despreparado. Mas Sêneca é implacável nesse ponto. Educar é ensinar a suportar as dificuldades da vida, não evitá-las. Quantos pais hoje, por medo de serem vistos como rígidos ou autoritários, deixam os filhos fazerem o que querem? Quantos não impõem limites porque é mais fácil ceder do que ver a criança chorar? No curto prazo parece um ato de amor, no longo prazo é uma armadilha. O que o estoicismo tem a ver com isso? A filosofia estoica, defendida por Sêneca, não é sobre ser frio ou insensível. É sobre fortalecer a mente para enfrentar a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Enquanto a sociedade moderna prega, evite o sofrimento a todo custo, o estoicismo diz, aprenda a lidar com ele, porque ele é inevitável. E aqui está o convite deste vídeo. E se, em vez de criarmos filhos que fogem de qualquer desafio, começarmos a criar filhos que sabem enfrentá-los? Vamos mergulhar em como a permissividade dos pais está moldando adultos frágeis e, o mais importante, como os ensinamentos de Sêneca podem nos ajudar a reverter esse ciclo. Porque uma coisa é certa, o mundo não vai mudar para acomodar os mimados. Então, ou ensinamos nossos filhos a serem fortes, ou eles vão sofrer muito mais do que precisariam. E aí, você está preparado para essa conversa? Se sim, continua comigo, porque nos próximos minutos vamos desmontar essa cultura do mimimi e trazer soluções reais. E como Sêneca diria, não é a dificuldade que nos impede de agir, é a falta de coragem para enfrentá-la. Comenta aí, você acha que estamos mesmo criando uma geração mais frágil? Ou isso é só um exagero? E não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque esse debate só está começando. Se você quer entender por que tantos jovens hoje se despedaçam diante da menor adversidade, precisa olhar para o lugar onde tudo começa, a educação que receberam. E aqui vem a verdade incômoda que muitos não querem admitir. Filhos frágeis são quase sempre o reflexo de pais fracos. Não estou falando de pais que não amam seus filhos.
Longe disso. Estou falando de pais que, na tentativa de serem legais ou de poupar seus filhos de qualquer sofrimento, acabam criando adultos incapazes de lidar com a vida real. Sêneca já alertava sobre isso. Nenhum vento é favorável para quem não sabe a que porto deseja chegar. E muitos pais, sem perceber, estão criando filhos à deriva, sem direção, sem resistência. O medo de dizer não. Pense na última vez que viu uma criança fazendo birra em um shopping porque queria um brinquedo. O que o pai ou a mãe fez? Se a resposta for cedeu para evitar o escândalo, você acabou de ver o problema em ação. A permissividade começa pequena. Um sim aqui, outro ali. Mas com o tempo, vira uma bola de neve. A criança aprende que, se gritar o suficiente, consegue o que quer. E o adulto que ela se tornará vai achar que o mundo deve ceder às suas vontades também. Sêneca era direto nisso. Se você cede aos caprichos de alguém, está ensinando que a insistência sempre vence. E não é só sobre birras. É sobre pais que não colocam limites em horários. Dormir tarde, ficar o dia todo no celular. Não exigem responsabilidades básicas. Arrumar o quarto, ajudar em casa. Protegem os filhos das consequências de seus atos. Justificam notas baixas, brigam com professores, resolvem todos os problemas no lugar deles. No fim, a mensagem que passa é clara. Você não precisa se esforçar, não precisa lidar com frustrações, porque eu vou resolver tudo por você. A ilusão da felicidade constante. Outro erro gigantesco é a ideia de que os pais devem garantir que seus filhos sejam sempre felizes. Isso é não só impossível, como também perigoso. Sêneca sabia disso. A felicidade não é a ausência de problemas, mas a capacidade de lidar com eles. Quando você tenta blindar seu filho de qualquer tristeza, raiva ou decepção, o que você está fazendo, na verdade, é negando a ele a chance de desenvolver resiliência. E aí, quando a vida bater, porque ela vai bater, ele não vai ter as ferramentas para se levantar. Pior ainda, muitos pais, na tentativa de serem amigos dos filhos, evitam qualquer conflito, não corrigem, não disciplinam, não impõem autoridade. E o resultado? Jovens que não respeitam hierarquia, não aceitam críticas e acham que todas as suas opiniões devem ser validadas. O efeito bolha, redes sociais pioram tudo. Vivemos em uma época onde todo mundo pode criar sua própria realidade. Só seguir quem te elogia, bloquear quem discorda, se cercar de gente que pensa igual. E muitos pais reforçam isso, tratando qualquer crítica ao filho como ataque ou bullying. Sêneca já previa esse risco. O homem que vive em um mundo de elogios vazios nunca conhecerá sua verdadeira força. Se você nunca ouve um não, nunca é desafiado, como vai aprender a lidar com a adversidade? Quebrando o círculo. A boa notícia é que dá para mudar, e o primeiro passo é assumir que educar não é agradar, é preparar. Significa dizer não quando necessário, deixar que seu filho caia para que ele aprenda a se levantar e, o mais importante, ensinar que a vida é feita de altos e baixos. E isso é normal. Sêneca dizia, não é a dificuldade que nos torna fracos, é a falta de preparo. E é exatamente isso que pais permissivos estão fazendo, criando filhos despreparados para a vida. Agora vamos explorar como essa fragilidade se manifesta na idade adulta e, o mais importante, como o estoicismo pode nos ajudar a reverter essa situação. Porque uma coisa é certa, o mundo lá fora não vai mudar para acomodar os fracos. Então, ou ensinamos nossos filhos a serem fortes, ou eles vão sofrer muito mais do que precisariam. Você já reparou como está cada vez mais comum ver jovens adultos entrando em crise por coisas que, há algumas gerações atrás, seriam consideradas normais da vida? Um feedback no trabalho vira motivo de depressão. Uma discussão no relacionamento vira crise de ansiedade. Uma simples crítica nas redes sociais gera um ataque de pânico. O que está acontecendo? Sêneca já tinha a resposta há 2000 anos. O fogo prova o ouro, a adversidade, os homens fortes. Mas nós invertemos a lógica. Em vez de preparar nossos jovens para as dificuldades, nós os protegemos de qualquer desafio. E agora estamos colhendo os frutos amargos dessa superproteção. A fábrica de adultos frágeis. Vamos falar de números reais. 70% dos millennials relatam sofrer de síndrome do impostor no trabalho. Os diagnósticos de ansiedade entre jovens adultos aumentaram 50% na última década. Gerações anteriores lidavam com crises econômicas e guerras. A geração atual entra em colapso com um tweet negativo. Sêneca alertava: o que foi poupado do fogo se torna mais frágil. E é exatamente isso que fizemos.
Criamos uma geração poupada de qualquer adversidade e agora ela se quebra ao menor sinal de pressão. Os 3 sinais da fragilidade moderna. 1. A tirania do eu merecto. Jovens que acham que promoção no trabalho vem por tempo de casa, não por mérito. Universitários que exigem trigger warnings para conteúdos que possam causar desconforto. Sêneca já combatia isso. Ninguém recebe virtude como herança. Ela exige treino. 2. A incapacidade de lidar com frustração, demissão, Márcio Concurs, depressão, término de namoro, crise existencial, nota baixa, ataque ao professor. Como dizia Sêneca, a vida sem desafios não é vida, é mera existência. 3. A dependência de validação externa, ansiedade por likes, autoestima medida em seguidores, medo patológico de opiniões contrárias. Quem busca a aprovação alheia nunca será livre, nos lembra Sêneca, o mito da autoestima incondicional. Aqui está onde a psicologia moderna falhou redondamente. Durante anos pregou-se que devíamos inflar a autoestima das crianças a qualquer custo. Todos ganham troféu, ninguém pode perder. Todos são especiais o tempo todo. Sêneca, o psicólogo original, já sabia que isso era receita para o desastre. A verdadeira confiança vem da capacidade superada, não do elogio vazio. Estudos agora comprovam: crianças que receberam elogios excessivos sem mérito real desenvolvem maior narcisismo, menor tolerância à crítica, dificuldade em avaliar suas próprias capacidades de forma realista. A solução estoica: não estamos condenados a esse futuro. A filosofia de Sêneca oferece o antídoto. 1. Exponha-se gradualmente ao desconforto. Comece pequeno. Acorde mais cedo, faça tarefas desagradáveis primeiro. A virtude cresce com os desafios. Sêneca 2. Pare de personalizar as adversidades. Não está acontecendo comigo, está simplesmente acontecendo. O sofrimento é inevitável. O drama é opcional. Adaptado de Sêneca 3. Troque a pergunta "por que eu?" por "para que isso?". Toda dificuldade carrega uma lição. Não existem problemas, apenas oportunidades de crescimento disfarçadas. Sêneca. A verdade dura é esta: o mundo não vai se adaptar à sua fragilidade. Mercado de trabalho, relacionamentos, vida adulta, tudo exige resiliência. E quanto mais adiamos esse aprendizado, mais doloroso será o processo. Sêneca nos deixa um alerta profético. A sorte prepara os fortes e esmaga os fracos. Nossa geração está sendo esmagada não porque o mundo está pior, mas porque estamos mais moles. Mas há esperança. Logo a seguir, vamos explorar como o estoicismo oferece ferramentas práticas para reverter essa situação. Porque, como o próprio Sêneca dizia, ninguém nasce forte, torna-se. E você se identificou com algum desses padrões? Já percebeu como o excesso de conforto pode ter te enfraquecido em alguma área? Compartilhe nos comentários. A autoconsciência é o primeiro passo para a mudança. Chegamos ao ponto de virada. Agora vamos à solução. E ela não vem de gurus modernos ou fórmulas mágicas, mas de uma filosofia testada pelo tempo. O estoicismo de Sêneca. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, mas porque não ousamos que elas são difíceis. Essa frase de Sêneca deveria ser o lema de toda uma geração. Os 3 pilares da formação estoica. 1. A arte do autodomínio. Enquanto a sociedade prega "siga seus impulsos", Sêneca ensina: domine-se primeiro, depois domine o mundo. Exercício prático. Ao sentir vontade de reclamar, pause 10 segundos. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não estiver, pratique a aceitação. 2. A disciplina da ação. A geração mimimi sofre de paralisia por análise. Fica presa em overthinking ao invés de agir. Sêneca contra-ataca. Enquanto você hesita, a vida passa. Método estoico. Divida problemas em partes pequenas. Enfrente uma de cada vez. Celebre pequenas vitórias. 3. A prática da adversidade. Os estoicos tinham um exercício radical: a premeditatio malorum, antecipar mentalmente os piores cenários. Por quê? O soldado que nunca treinou com ferimentos reais sangrará até a morte no primeiro golpe. Analogia de Sêneca. Como aplicar hoje? Reserve 5 minutos diários para imaginar desafios. Mentalize como lidaria com eles. Reduza assim o medo do inesperado. A revolução dos pequenos nãos. Sêneca propõe um treino simples mas transformador. Diga não a si mesmo todos os dias em algo pequeno. Recuse aquele docinho extra. Acorde 15 minutos mais cedo. Fique 1 hora sem celular. Porque funciona. O músculo da disciplina se fortalece com pequenas negações. O poder da perspectiva. Quando um problema parecer grande, lembre-se do exercício de Sêneca. 1.
Pergunte: isso importará daqui a 5 anos? 2. Compare com dificuldades reais de gerações passadas. 3. Agradeça por não ser pior. Coloque sua dor na balança da história e veja quão leve ela se torna, ensinava o filósofo. Da teoria à prática. Caso real. Marcos, 28 anos, vivia em crise por pressão no trabalho. Aplicou por 30 dias. Diário estoico, 5 manhã-noite. Exposição gradual a desconfortos. Distinção entre controle, x preocupação. Resultado: pela primeira vez me sinto no comando da minha mente, relatou. Sêneca celebra: a filosofia que cura não é a que se ouve, mas a que se pratica. Chegamos ao ponto mais importante: como reverter esse ciclo de fragilidade e criar filhos preparados para o mundo real. Sêneca nos dá a bússola. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. E é exatamente isso que bons pais devem fazer. Preparar, não apenas proteger. Os 4 pilares da criação estoica. 1. Eduque pelo exemplo, não por discursos. Seu filho não vai seguir seus conselhos, mas sim replicar seu comportamento. Mostre resiliência quando enfrentar problemas. Demonstre autocontrole em situações de estresse. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Versão moderna de Sêneca, Solo 2. A regra dos 3 Ds. Dê responsabilidades, desde cedo, adequadas à idade. Dê espaço para falhar e aprender com as consequências. Dê tempo para resolver sozinho, antes de você intervir. Sêneca alertava: o pior presente que você pode dar a alguém é resolver todos os seus problemas. 3. A disciplina do desconforto programado. Introduza desafios graduais na rotina. Crianças, esperar sua vez. Lidar com não. Adolescentes, trabalhos voluntários, esportes competitivos. Jovens adultos, gerenciar próprio orçamento. O conforto é inimigo do crescimento. Sêneca. 4. A arte da pergunta estoica. Troque respostas prontas por perguntas que desenvolvam resiliência. O que você aprendeu com isso? Em vez de coitadinho. Como podemos resolver isso juntos? Em vez de deixa que eu faço. O que você controla nessa situação? Pergunta estoica fundamental. O que não fazer? Erros modernos. Evitar todo sofrimento. Fraturas emocionais curam. Músculos emocionais atrofiados são permanentes. Super proteger das consequências. Ligar para professor reclamar de nota. Justificar sempre o comportamento do filho. Substituir presença por presentes. Compensar ausência com permissividade. Sêneca é brutalmente claro. Pais que poupam a vara odeiam os filhos. Provérbio estoico. Caso real. A transformação da família Silva. Antes. Filho de 15 anos com crises de raiva quando contrariado. Pais que cediam para manter a paz. Intervenção estoica. 3 meses. 1. Estabelecer limites claros e consistentes. 2. Permitir consequências naturais. Nota baixa por não estudar. 3. Introduzir desafios progressivos. Depois, adolescente mais calmo e responsável. Pais mais seguros em seu papel. Aprendemos que amor não é fraqueza. Relato dos pais. O legado que você deixará. Sêneca finaliza com um alerta profético. Não herdamos a terra de nossos pais. A pegamos emprestada de nossos filhos, mas podemos acrescentar: não devolva essa terra com pessoas frágeis demais para cultivá-la. Chamado à ação. 1. Comece hoje com uma pequena mudança. 2. Compartilhe este vídeo com outros pais. 3. Deixe nos comentários qual princípio estoico você vai aplicar primeiro. A educação é a única herança que não pode ser roubada. Adaptado de Sêneca.